Era uma madrugada fria, daquelas que o silêncio parece falar mais alto que as palavras. O irmão José já tinha se deitado, mas o sono não vinha. O coração apertado, uma inquietação que não saía. Ele se virou na cama, olhou para o relógio, 2h17. Senhor, o que é isso que eu sinto? Murmurou, passando a mão no rosto cansado. Foi quando ouviu, claro como se alguém estivesse ao seu lado, levanta. Vai à casa de oração agora. Não era a primeira vez que o Espírito falava com ele assim, mas dessa vez a voz veio com uma urgência que não deixava espaço para dúvidas. Vestiu a camisa ainda amassada do dia anterior, calçou os sapatos sem meias, pegou a Bíblia e saiu. A rua estava vazia, só o farol piscando lá longe e o vento balançando as folhas das árvores. Enquanto caminhava, ele sentia uma paz estranha, como se estivesse sendo guiado por mãos invisíveis. Se o Senhor mandou, ele vai na frente, pensou. Chegou à casa de oração e, para sua surpresa, a porta não estava trancada. Isso nunca acontecia. Hesitou um instante, mas empurrou a porta devagar. Dentro, a luz fraca dos postes da rua entrava pelas janelas, desenhando sombras no chão. E então ele viu. No banco da frente, ajoelhados, estavam 3 irmãos que ele conhecia bem. O irmão Paulo, o irmão Mateus e a irmã Ana. Não estavam orando em voz alta, não estavam cantando. Estavam chorando. Não era um choro de tristeza comum, era daquele jeito que a pessoa chora quando o peso é tão grande que só Deus para segurar. O irmão Paulo tinha as mãos no rosto, os ombros sacudindo. A irmã Ana abraçava a Bíblia contra o peito como se fosse a única coisa que a sustentava. E o irmão Mateus, ele estava com as mãos estendidas para o céu, falando coisas que José não conseguia entender, mas que soavam como uma luta espiritual feroz. José não sabia se devia se aproximar ou sair sem fazer barulho. Mas então, como se tivessem sentido sua presença, os 3 viraram o rosto ao mesmo tempo. Os olhos inchados, mas uma luz nos olhos que só quem já passou pela fornalha do Senhor conhece. O irmão Paulo se levantou primeiro, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Irmão José, a voz dele estava rouca. O Senhor te trouxe aqui. José engoliu em seco. Eu não sabia. Eu só ouvi o Espírito me chamar. A irmã Ana abriu um sorriso através das lágrimas. Glória a Deus. Nós estávamos pedindo ao Senhor que mandasse alguém que pudesse orar conosco, porque a batalha está pesada. O que está acontecendo? José perguntou, sentando-se no banco ao lado deles. Foi então que o irmão Mateus contou. Há 3 noites, ele tinha sonhado com um homem de preto batendo na porta da casa de cada um deles. Não falava, só apontava para dentro como se quisesse entrar. No sonho, ele sentia um medo que gelava a alma. Acordaram suados com o coração disparado. Na manhã seguinte, os 3 se encontraram na casa de oração, e sem nem precisar falar, sabiam que tinham tido o mesmo sonho. Desde então não conseguiram mais dormir direito. Cada noite era uma luta, como se algo invisível estivesse tentando sufocar. Ontem à noite, o irmão Paulo continuou. Eu estava lendo em Marcos 9, quando Jesus diz que alguns demônios só saem com jejum e oração. Aí eu entendi, não é só sonho, irmão. É uma investida do inimigo contra a igreja aqui. Ele quer derrubar alguém. E se a gente não resistir, ele vai conseguir. José sentiu um calafrio. Lembrou das palavras do apóstolo Pedro. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5h08. Aquilo não era brincadeira. E o que a gente faz agora? José perguntou. A irmã Ana abriu a Bíblia no Salmo 91 e começou a ler em voz alta, com uma firmeza que contrastava com as lágrimas de antes. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Ela fez uma pausa, olhou para cada um deles. Nós não vamos recuar, vamos jejuar, vamos orar, e vamos ver o poder de Deus se manifestar. E assim começou uma vigília que duraria até o amanhecer. Os 4 se ajoelharam juntos, lado a lado, como soldados em uma trincheira. O irmão Mateus tomou a frente, começando a orar em línguas, aquele falar misterioso que só o Espírito entende, mas que quebra toda a obra do mal. José sentiu o corpo tremer, não de medo, mas de uma unção que descia como fogo. Ele começou a clamar: Senhor Jesus, o inimigo não vai passar, não vai tocar nesta igreja, não vai tocar nestes irmãos. O sangue de Jesus nos cobre, a palavra de Deus é a nossa espada. Satanás, em nome de Jesus, eu te ordeno, sai daqui. Você não tem lugar aqui. O irmão Paulo, que sempre foi um homem de poucas palavras, começou a chorar de novo, mas dessa vez era diferente. Era um choro de vitória. Senhor, eu não tenho força, mas o Senhor é a minha força.
Eu não tenho sabedoria, mas o Senhor é a minha sabedoria. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? A irmã Ana, com as mãos levantadas, começou a cantar um hino antigo, daquele jeito simples e puro que só quem já sentiu a presença de Deus sabe cantar. Jesus, meu Salvador, a ti eu me rendo. Toma meu coração, faz dele teu trono. E enquanto cantava, as lágrimas secaram. Uma paz invadiu aquele lugar. Não era o silêncio de antes, era um silêncio cheio de Deus. De repente, o irmão Mateus parou de orar. Ficou quieto, como se estivesse ouvindo algo. Depois, com um sorriso no rosto, disse: Irmãos, o Senhor acabou de me mostrar uma coisa. Aqueles sonhos, aquele homem de preto, era uma armadilha. O inimigo queria que a gente ficasse com medo, que a gente desistisse de vir aqui, que a gente se afastasse da oração. Mas Deus permitiu que a gente visse isso para a gente lutar. E agora? Agora ele está amarrado. A vitória é nossa. José sentiu uma alegria tão grande que quase pulou. Era como se um peso de 1 tonelada tivesse sido tirado das suas costas. Glória a Deus! Ele exclamou. O Senhor é fiel. E como se fosse um sinal, naquele exato momento, os galos começaram a cantar lá fora. O céu no horizonte já mostrava os primeiros raios de sol. Eles tinham orado a noite toda, mas não estavam cansados. Estavam fortes. Estavam vitoriosos. Nos dias que seguiram, algo mudou na congregação. Não foi algo que se anunciou, não foi algo que se explicou. Mas os irmãos começaram a notar. O irmão Paulo, que antes era tão quieto, agora falava de Jesus com uma ousadia que surpreendia a todos. A irmã Ana, que sempre foi tímida, começou a dar testemunhos na reunião de irmãs com uma autoridade que vinha do alto. E o irmão Mateus, o irmão Mateus parecia ter crescido 10 anos em maturidade espiritual em uma só noite. Na reunião de domingão, o irmão mais velho, que presidia, olhou para a congregação e disse, com aquele jeito sábio que só os servos de Deus de muitos anos têm: Irmãos, eu não sei o que aconteceu, mas eu sinto que o Senhor fez algo poderoso aqui nesta semana. Alguém tem um testemunho para dar? Foi quando o irmão José se levantou. Não tinha planejado falar, mas as palavras saíram sozinhas. Irmãos, na madrugada de quarta-feira, o Espírito Santo me acordou e me mandou vir à casa de oração. Quando cheguei aqui, encontrei 3 irmãos lutando em oração contra uma investida do inimigo. Nós oramos até o sol nascer, e Deus nos deu a vitória. Não foi por nossa força, foi pela graça dele. E hoje eu estou aqui para dizer, se Deus é por nós, ninguém pode contra nós. Um coro de amém, e glória a Deus, encheu o salão. Muitas irmãs choravam, muitos irmãos levantavam as mãos em gratidão. E naquele momento todos entenderam, quando Deus chama alguém de madrugada, não é à toa. É porque ele tem uma batalha para ser vencida, um milagre para ser operado, uma vitória para ser conquistada. E assim, mais uma vez, a igreja viu que a oração não é um ritual, não é uma obrigação, é uma arma. É o lugar onde os céus se abrem, onde os demônios tremem, onde os fracos se tornam fortes. Porque quando o povo de Deus se ajoelha, o inferno estremece. E o irmão José? Ele nunca mais duvidou quando o Espírito o acordasse no meio da noite. Porque agora ele sabia, quando Deus manda voltar de madrugada, é porque ele já preparou a vitória. E tudo o que ele pede é que a gente esteja disposto a lutar. O Espírito Santo mandou eu voltar de madrugada, e viu o que eles escondiam. Continuação, com profundidade, diálogos, detalhes do cotidiano na CCB e a intensidade da batalha espiritual. O peso da revelação. O irmão José não conseguia tirar da mente as imagens que havia visto naquela madrugada. Enquanto os irmãos se abraçavam e as irmãs enxugavam as lágrimas após o culto, ele permaneceu sentado no banco de madeira, as mãos ainda trêmulas, o coração acelerado. Não era apenas o cansaço da noite em claro, era o peso de ter visto, com seus próprios olhos, o que o inimigo tentava esconder. Irmão José, tudo bem? Perguntou o irmão Mário, um dos diáconos mais antigos da congregação, colocando a mão em seu ombro. Seu rosto, marcado por anos de serviço a Deus, transmitia uma preocupação genuína. Tudo em nome de Jesus, irmão. Respondeu, tentando disfarçar a voz embargada. Mas essa noite foi diferente. Não foi só uma oração. Foi uma guerra. O irmão Mário assentiu, como se entendesse mais do que as palavras ditas. Ele próprio já havia passado por noites assim, quando o Espírito revelava coisas que os olhos humanos não estavam preparados para ver. Quando Deus abre os olhos espirituais da gente, irmão, é porque Ele quer que a gente haja. Não é para ficar só no susto. É para lutar, disse, baixando a voz. O Senhor já falou com o pastor sobre o que viu? José balançou a cabeça. Ainda não.
Como explicar que entre as sombras daquela casa abandonada, ele havia visto não apenas homens, mas entidades se movendo como sombras densas, sussurrando palavras que gelavam a alma? Como descrever o cheiro de enxofre que impregnava o ar, mesmo depois que ele saiu correndo dali? Vou falar. Mas, irmão, e se eles não acreditarem em mim? O diácono sorriu, um sorriso cansado, mas firme. Se Deus mostrou o irmão, ele vai confirmar. Não é a nossa fé que sustenta a verdade, é a verdade que sustenta a nossa fé. O cotidiano da congregação, entre a fé e a luta. Enquanto isso, do lado de fora do salão, a vida na congregação seguia seu curso. As irmãs da unção das mulheres já começavam a organizar as cestas básicas para as famílias carentes do bairro. A irmã Marta, uma senhora de mãos calejadas e voz doce, liderava o grupo com uma autoridade que vinha não de títulos, mas de décadas de serviço. Irmã Lúcia, separa mais 2 quilos de arroz, que a irmã Jussara disse que a família do irmão Paulo tá passando aperto. Orientava, enquanto verificava a lista de doações. Mas irmã Marta, a gente já deu para ele semana passada, respondeu Lúcia, uma jovem convertida há pouco tempo, ainda aprendendo o ritmo da caridade na igreja. Marta levantou os olhos, severa, mas cheia de amor. Filha, a misericórdia de Deus não tem limite. Se eles estão precisando, a gente dá. Não é pra gente julgar se é muito ou pouco, é pra gente obedecer. Ela fez uma pausa, olhando para o céu como se buscasse forças. Lembra do que o pastor sempre diz: o diabo rouba, mata e destrói. Mas Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Se a gente segurar o pão do irmão, tá fazendo o jogo do inimigo. Lúcia baixou a cabeça, envergonhada. Desculpa, irmã. Eu não tinha pensado assim. Marta sorriu, passando a mão em seu braço. Tá tudo bem, filha. A gente aprende todos os dias. Agora vai lá e separa mais feijão também, que criança não pode ficar sem comer. A reunião com o pastor, confissão e estratégia. Dentro do pequeno gabinete do pastor, o ar estava pesado. O irmão José, após muito hesitar, havia decidido contar tudo. O pastor Elias, um homem de estatura média mas com uma presença que enchia o ambiente, ouviu em silêncio, os dedos entrelaçados sobre a Bíblia aberta em Efésios 6:12, e porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades. Quando José terminou, o pastor não demonstrou surpresa. Em vez disso, fechou os olhos por um longo momento, como se estivesse ouvindo algo além das palavras. Irmão José, começou finalmente. Deus não te mostrou isso por acaso. Aquela casa não é só um ponto de drogas. É um portal. Eles estão fazendo coisas lá que ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Que não são só desse mundo. José sentiu um calafrio. O que a gente faz, pastor? A gente ora. E a gente age. O pastor se levantou, caminhando até a pequena janela que dava para o pátio da igreja. Vou convocar os obreiros para uma reunião hoje à noite. Só os consagrados. A gente precisa fazer um cerco espiritual naquele lugar. Mas antes, ele virou-se, olhando fixamente para José. Você vai ter que voltar lá. José sentiu o estômago revirar. Pastor, eu não sei se consigo. Aquilo que eu vi, não é você que vai, irmão. É o Espírito Santo em você. O pastor colocou as mãos em seus ombros. Deus não te mostrou para te assustar. Te mostrou para te preparar. Você já venceu uma batalha lá. Agora é hora de ganhar a guerra. A preparação, jejum, oração e a unção dos obreiros. À noite, na casa do pastor, os obreiros se reuniram. Não eram muitos, apenas 8 homens, incluindo o irmão José e o diácono Mário Bate. Cada um deles carregava anos de experiência em batalha espiritual. A sala estava iluminada apenas por velas, e o cheiro de óleo de unção impregnava o ar. O pastor Elias abriu a reunião com uma oração longa, em voz baixa, quase um sussurro. Depois, olhou para cada um deles, um por um. Irmãos, a gente está diante de uma coisa séria. Não é brincadeira, não é histeria. O inimigo está agindo aqui no nosso território, e a gente não pode ficar de braços cruzados. Ele pegou um mapa do bairro desenhado à mão, e apontou para um ponto marcado com um X, aqui. É aqui que eles estão operando. E a gente vai fechar essa porta. Pastor, e a polícia? Perguntou o irmão Tiago, um ex-policial militar convertido há 5 anos. A polícia não pode fazer nada contra o que está acontecendo lá, irmão. Isso é guerra espiritual. A gente vai precisar de jejum, oração e autoridade em nome de Jesus. O pastor pegou um frasco de óleo. Vamos ungir o irmão José. Ele já foi lá uma vez e saiu vivo. Isso já é um sinal de que Deus está com ele. José sentiu as pernas fraquejarem quando o pastor derramou óleo em suas mãos e impôs sobre sua cabeça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te unjo para esta batalha.
Que o sangue de Jesus te cubra, que os anjos do Senhor te protejam, e que toda potestade do inferno seja quebrada na tua presença. Amém. Os irmãos responderam em coro, e José sentiu algo como fogo percorrer seu corpo. Não era medo, era poder. A segunda visita, confrontando as trevas. 2 dias depois da meia-noite, José voltou à casa abandonada. Dessa vez não estava sozinho. O pastor Elias e o irmão Mário o acompanhavam, mantendo distância para não serem vistos. José carregava consigo uma Bíblia, um frasco de óleo e um rosário de oração, não por superstição, mas como símbolos de sua fé. A rua estava deserta, exceto pelo farol que piscava intermitentemente, como se estivesse avariado. José sentiu o cheiro antes mesmo de chegar perto, uma mistura de mofo, sangue e algo podre, como carne em decomposição. Senhor, me dá força, sussurrou, apertando a Bíblia contra o peito. Quando se aproximou da porta, ouviu vozes. Não eram humanas, eram guturais, distorcidas, como se várias pessoas estivessem falando ao mesmo tempo, mas em uma língua que não existia. José sentiu o suor escorrendo por suas costas. Em nome de Jesus, eu ordeno que toda a obra do inimigo seja desfeita, gritou, levantando a voz. Silêncio. Depois risadas. Risadas que vinham de todos os lados, como se as paredes estivessem vivas. Você acha que pode nos parar, crente? Uma voz sussurrou em seu ouvido, tão perto que ele sentiu o bafo quente em seu pescoço. José fechou os olhos, lembrando-se das palavras do pastor: não é você. É o Espírito Santo em você. Eu não vim em meu nome. Eu vim em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E eu determino que toda a potestade das trevas saia deste lugar agora. De repente, um vento forte sacudiu a casa, como se uma tempestade tivesse se formado do nada. As janelas tremeram, e José ouviu gritos, não de triunfo, mas de dor, algo quebrando dentro daquela construção. Sangue de Jesus! Ele gritou, jogando óleo na direção da porta. Fogo de Deus consome todo o mal aqui. Um clarão branco iluminou o ambiente por um segundo. Depois, silêncio. Total. José abriu os olhos. A casa ainda estava lá, mas o ar estava limpo. Não havia mais cheiro de podridão. Não havia mais vozes. E então, ele ouviu passos. Irmão José? Era o pastor, correndo em sua direção. Você tá bem? José assentiu, ainda sem fôlego. Acabou, pastor. Eles foram embora. O pastor olhava para a casa com uma expressão de reverência. Não, irmão. Não acabou. Só começou. Ele colocou a mão em seu ombro. Agora a gente tem que ocupar esse lugar. Porque onde o inimigo é expulso, se a gente não tomar posse, ele volta com 7 espíritos piores. José entendeu. A gente vai fazer uma vigília aqui? Não. O pastor sorriu. A gente vai construir uma igreja aqui. A vitória que vem do alto. Uma semana depois, a congregação se reuniu no terreno onde antes ficava a casa amaldiçoada. Com machados, pás e muito suor, os irmãos começaram a derrubar o que restava da construção. As irmãs, enquanto isso, oravam em círculo, cantando hinos de guerra espiritual. Derribai, derribai os altares de Baal. Entoavam, enquanto os homens trabalhavam. O irmão José, agora com uma camisa suada e as mãos cheias de calos, olhava para o céu. Não havia mais medo em seu coração. Só uma certeza inabalável. Deus havia os chamado para aquilo. Pastor chamou, enquanto martelava uma estaca no chão. O senhor acha que a gente vai conseguir? O pastor Elias parou, enxugando o rosto com um pano. Irmão, a gente já conseguiu. O resto é só obediência. Ele apontou para o horizonte, onde o sol começava a se pôr, pintando o céu de laranja. Olha ali. Aquilo não é só um pôr do sol. É Deus dizendo, eu ainda estou no controle. José sorriu. Ele sabia que era verdade. Porque quando Deus manda alguém voltar de madrugada, não é só para mostrar o mal, é para mostrar que ele é maior. E essa, irmão, é uma vitória que nenhum demônio pode tirar. Amém.